Bom, pessoal, primeiro, obrigado, Gisele, Marcos, pela oportunidade de poder compartilhar esse trabalho aqui, que foi muito bacana. E vou dizer um pouquinho de mim. Pelo que vocês estão vendo aqui, sou psicóloga, neuropsicóloga, sou psicanalista, tá? Também eu sou assistente de pesquisa de um grupo que é o GPEC, que é um grupo de estudo e pesquisa do comportamento humano na abordagem transdisciplinar. E por usar essa abordagem transdisciplinar, a gente utiliza, começa a olhar o outro lado, né? Começa a ver as outras funcionalidades, tá? Então, vamos lá. Esse trabalho aqui foi um trabalho muito interessante, na qual eu utilizei com um casal, né, que eles estavam com muita dificuldade, e aí essa dificuldade eu queria entender o porquê. Então, quando os casais entram num consultório, a primeira coisa que você pensa, tem que ser rápido, porque os casais, eles entram com mais uma chance, se não for a última chance, para lidar com esse relacionamento. Então, a gente não tem muito tempo como terapeuta para poder estar trabalhando com eles. Então, o que a gente tem que fazer para levantar estratégias e tudo mais? Então, nada melhor, né, da gente ver qual é o objetivo que a gente quer. Então, primeiro, eles entram por quê? Então, às vezes, eles querem acertar a comunicação, quer melhorar o relacionamento, eles querem fazer N coisas ali, que talvez, né, eu pensei, o que podia ser de mais rápido? Bom, pensei no Human Guide. O Human Guide, ele vai me ajudar aqui a fazer com que esse casal identifique os motivos psicológicos, né, das escolhas deles, auxiliar o entendimento das queixas, tanto dos conflitos como das harmonias, favorecer também o respeito, né, e aprender a superar os conflitos, né, que eles têm no casal. Então, quer dizer, esse era o meu objetivo para utilizar o Human Guide. Para quê? Para melhorar a química e a conexão entre eles. Bom, olhando dessa forma, o que eu quis fazer? Bom, o casal que entrou aqui, vocês vão ver o histórico deles. Eles namoram há 6 anos, os dois trabalham sob forte pressão, tá? Eles trabalham em empresas na área comercial, aí como bem o Vanderlei disse, as pessoas são estressadas porque eles têm lá a meta a ser cumprida, eles são muito ambiciosos, competitivos, eles deslocam as ofensas deles, então eles colocam toda aquela negatividade no outro, e eles são estressados, ansiosos, irritáveis, exigentes um com o outro, e assim, até no meio social, eles são desse jeito. Então, assim, eles se desrespeitam, mas eles se amam. Essa é a função deles darem uma chance para o casamento deles, ou para o namoro deles. Bom, utilizei a teoria da personalidade das 8 células, por eles, né, todo aquele histórico ali, dá para vocês notarem o que é mais ativo, o que não, tá? Então, a gente vai ver quais são os fatores ativadores e ativadores do comportamento e os frenadores do comportamento. Ok. Fiz o seguinte, primeira sessão, eu fiz uma entrevista com eles, e depois, conversando com eles, que eu decidi em aplicar o Human Guide, então eu pedi para cada um fazer aqui, responder o teste. Bom, vocês estão vendo aqui o gráfico, mas eu vou colocar... vocês estão olhando, deixa eu colocar o lado de cá, só para ficar mais fácil e ser mais resumido. Bom, a gente pode olhar que a senhora Y, né, aqui em questão, ela tem força e estrutura. E o senhor Y tem qualidade. Então, aqui foi já os pontos de conflitos levantados.
Então, enquanto ela é enérgica, franca, ela é super direta, gente. Ela não tem... Ela, assim, eu falo que ela pega um concorde para falar as coisas. Ela é muito dura. Mas dá para notar que ela é objetiva também pela estrutura. E ele tem o fator qualidade. Então, o senso de dever é muito mais forte nele. Mas nós temos também outro ponto aqui, que é ponto de conflito, entre a exposição dela com a exposição dele. Enquanto ela é bem atípica, ele é moderado. Não chega a ser um exibido, mas assim, ele é maior que ela. Então, enquanto ele é discreta nesse fator, e ela, pela estabilidade, vocês podem notar, a estabilidade dela é atípica e a dele é moderada. Então, dá para notar que essas oposições, ela passa a ser discreta, tá? Contida, valoriza as mudanças e ele tem aquele desejo, né? Que nem se falou, né? O exibido, né? Ele precisa, né? Receber o reconhecimento, mas ele resiste às mudanças. E em contrapartida, uma coisa muito interessante também, que a estrutura dele é ambivalente, então tanto faz. Então ele gosta de ambientes para trabalhar com autonomia e liberdade, enquanto ela não. Ela tem a estrutura, ela é uma pessoa mais metódica, ela é ordeira, planejada. Bom, isso aqui é o que eu falei para vocês. Bom, então, quando eu mostrei esse gráfico para eles visualizaram. Então, só para vocês entenderem o processo, ali já foi uma conversa onde facilitou um pouquinho o autoconhecimento. Então, só mostrando o perfil de cada um, ajudou, né? Eles levaram um pouquinho a autoestima, porque a gente percebe um pouquinho no senhor Y uma autoestima um pouquinho mais baixa, e talvez esse o senso de dever, né? Que ele vai tanto procurar, né? E eles também reconheceram a pressão que cada um exerce sobre eles. Então, essa primeira etapa foi excelente para eles poderem olhar como que estão funcionando. Ok, mas não para por aí. Eu quis apimentar um pouquinho mais, até, né, a sugestão da Gisela, ela falou assim, e se você aplicar o percepção interpessoal? Uau! Esse foi fantástico, porque aí eu tinha que me defender, porque ali eu falei assim, o pau vai quebrar mesmo. Mas tudo bem. Eu estava lá para isso, para mostrar, e depois eles iam se virar, cada um com seu terapeuta. Eu só estava lá para colocar mais. Bom, cada um respondeu a percepção que ele tem do outro. Gisele já... Fantástico, né? Ótimo. Vocês podem visualizar esse gráfico, mas eu também facilitei para agilizar o processo. Eu coloquei aqui, tá? Então, aqui é o perfil do senhor Y e o que a senhora Y acha dele. Então, primeiro ponto interessante aqui, eu vou colocar pela parte aqui dos que são mais típicos. Ele tem uma exposição médio, mas ela acha que ele é muito mais exibido, né, do que ele aparece. É porque ela não tem. Então, ela não se vê. Mas algo muito interessante, ela não se vê, tá? Ela não tem, e o teste está mostrando que ela não tem, tá? Então, ela viu nele. Então, veja, olha que legal, né? Também até desenvolve um pouquinho, mostra um pouco as defesas, né? Então, ela projetou nele a exposição. E outra, ele tem uma certa estabilidade, mas ela olha ele muito mais metódico. Então, se vocês forem ver, ele é muito mais. Outra coisa interessante também aqui é o nível que ela olha. Ele tem força, tá? Ele tem uma força moderada, nada em excesso. Mas para ele tanto faz. Ele assim, superar o obstáculo, ele não tem muito essa característica. Ela o vê assim. Fora que, vocês podem notar, sensibilidade, qualidade, onde ele tem muito, para ela já olha totalmente diferente, e contato. Ela acha também que ele não tem nada disso, né? Então, assim, a percepção dela é totalmente diferente do que ele é.
Então, você já pode perceber que tem um ponto muito grande aqui de conflito. Bom... Eu acho que ele não tem sensibilidade também, né? Nesse caso, vamos olhar a percepção dele, né, o perfil da senhora Y e na percepção dele. Bom, vamos ver. Força, ele olha ela com força. Ele olha, porque ele é muito direta, gente, é difícil. A gente vê uma pessoa com força, é difícil você não ver, né, Vanderlei? E uma coisa que... E uma coisa que ele... que é assim, no perfil dela, ela tem um pouco de exposição, quer dizer, está um pouco baixo, mas ele a vê muito querendo se apresentar, querendo se mostrar. Então, veja, ele olha tanto força como exposição alta. Mas olha só que interessante, gente, na sensibilidade, na qualidade e no contato, para ele aqui, ambivalente. É como se ela não tivesse ela não tivesse interessada com nenhuma ação social, né, nenhuma assistência social, também responsabilidade também, não está também muito preocupada, e o contato também não. Então, vocês podem perceber que, olhando o histórico deles, porque eles entraram para fazer uma terapia de casal, e o jeito que eles estão aqui apresentando, eles estão namorando com uma pessoa totalmente diferente. Né? E aquela pessoa, de repente, vira um monstro. Então, esse é um processo, né, interessante que faz eles olharem, né, de uma forma diferente. Nossa, eu estou olhando ele, mas eu estou exigindo algo do outro, mas o outro não é isso. Bom, isso aqui é o que eu falei. Mostrei o gráfico para eles, eles reconheceram isso. Isso foi o bacana. Então, por esse ponto que eu pensei que o pau fosse rolar mesmo, né? Eles viram, né? Eu acho que eles estavam bem ou tomaram maracujina naquele dia. Estavam ótimos porque realmente eles perceberam, né, as tensões que eles têm, que é pela percepção de cada um. Então, o trabalho que deveria ser feito era colocar assim, o entender, né, como o outro, né, se porta, respeitar como o outro é. Bom, dessa forma, eu coloquei, só para pimentar mais um pouquinho, vamos supor que eles fossem uma empresa, porque realmente, né, o casamento é isso, né, a gente casa com sócio, né, e na hora de separar, separa com sócio. Então, nessa hora de você ser uma empresa, né, com o seu marido, com o seu namorado, eu fiz a sinergia dos dois. E na sinergia dual, claro, né, a gente vê pelas oposições, né, de fatores aqui, dos valores, claro que a gente iria ver várias interrogaçõezinhas, que nem o Fábio tinha falado, né, várias interrogaçõezinhas, mas que isso também não é um problema, tá? Então, vamos ver. Sinergia positiva. O que eu achei legal é que os dois são sensíveis e afetuosos, como eles são sociáveis e falantes. Agora, tanto a energia ou a disposição para superar obstáculo ou assumir responsabilidade, eles também são bons, só que em graus diferentes, tudo bem, né? Então, essa aqui é uma sinergia positiva. Então, se eles fossem uma empresa, seria ótimo também, né? Agora, qual é a sinergia duvidosa e que me chamou a atenção e onde foi o ponto mais conflitivo neles? Eu coloco aqui a imaginação dela com a estabilidade dele. Porque a imaginação dela, enquanto ela é uma mulher que quer criar, ela quer, sabe, é uma mulher que ela quer mudanças, ele é mais concreto, ele é mais pé no chão. Então, ele está mais estável, ele quer mais segurança. E a outra coisa que realmente, né, dificulta numa relação é quando tem um que tem maior exposição do que o outro. Então, vamos dizer, numa parceria dessa, imagina você pegar duas pessoas trabalhando junto, onde as outras pessoas podem dar para o senhor Y uma autoria onde os dois trabalharam. E ela, sabe, aí ela pode se ressentir nesse caso. Então, eu acho que essa sinergia duvidosa aqui é os pontos que mais chamariam a atenção. E
a sinergia complementar. Se vocês forem ver aqui, a gente não pode falar que é uma coisa negativa. Ela ter a força alta e ele ter, né, isso aqui dá no teste, tá? Ele ter a estabilidade moderada ou baixa aqui, a gente vê que ela prefere, né, transformar a realidade e ele não, e ele quer aquela coisa mais segura. Então, ela percebe ele como uma pessoa lenta e ele a vê como uma pessoa impaciente. Então, nossa, você pega o ponto, né, básico ali. Então, assim, essa parceria até pode ser boa se ela apoia na experiência dele e se ele foca na busca de realidade dela. Então, está excelente. Então, veja, deu umas 10 sessões. Terapia de casal, a gente não pode, eu até estava falando para o Almir, a gente não pode ficar como bengala desse casal. Então, a terapia de casal é assim, você dá o start e cada um resolve. Então, para isso, vou falar, o Human Guide realmente serviu, né? Ele auxiliou, eles reconheceram a motivação, né? Ou cada um no seu comportamento, né? Entender os pontos de conflito, harmonia, onde um é direto, né? Que aprecia o contato com muitas pessoas, e o outro valoriza a precisão, o controle, a disciplina. Aí foi, nossa, uma excelente ferramenta que ajudou o casal a se encontrar ou melhorar um pouquinho a conexão. Agora, vocês não me perguntem se o trabalho foi em 21. Agora, não sei, né? Tomara, se não se mataram. Não sei. Muito obrigada, gente.